Assalamu alaikum. Hoje eu vou contar para vocês o último episódio da novela da Caixa Proibida que minha mãe mandou para mim do meu país e vou contar para vocês as novidades, né? É, isso mesmo, virou novela porque durou quase um mês, né? Um mês de sofrimento e tristeza, né? Por causa de uma coisa dessa, sabe? Realmente o final não é feliz, mas eu acho que só acabar, né? Acabar, mesmo sem final feliz, eu acho que é bom, né? Sabe? Porque o sofrimento, quando dura mais, é ruim, sabe? Enfim, então, eu vou falar para vocês. Hoje recebi um e-mail, né? Da DHL, né? Aí aqui, ó. Informamos que o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, determinou o retorno da sua remessa à origem. Então, eles vão mandar de volta a caixa, né? Vão mandar de volta para meu país, né? Bom, então, eu não vou falar sobre esse assunto que eu já falei antes, mas não vou falar aqueles detalhes tudo, já contei em outros vídeos, né? Mas nesse vídeo eu queria só falar para vocês o que aconteceu e também queria falar sobre aquele cara também, né? Que vou fazer uma reclamação contra ele, né? Que trabalha no DHL. Esse cara, eu li para vocês na outra vez a mensagem que eu mandei, né? E depois li para vocês a resposta, né? O que ele mandou. Agora eu vou ler para vocês, né? O que ele falou para mim por e-mail, né? Entendeu? Quem não sabe, quem quer saber, aliás, da história, né? Toda a história, tem a primeira parte do vídeo, né? Pode assistir, depois pode voltar aqui para assistir. Mas enfim, depois que eu mandei o e-mail, minha resposta para aquele cara, ele trabalha no DHL, como falei, né? Ele está escrito aqui que ele é analista de operações de aeroporto, né? E ele me respondeu assim. Primeiro eu vou ler o e-mail dele, depois vou ler o e-mail minha resposta para ele, minha outra resposta, a última resposta. O e-mail dele meio chato, né? Mas fica comigo nesse vídeo porque depois eu vou ler para vocês o meu e-mail que eu mandei para ele. Eu dei uma resposta que ele merece, né? Na verdade ele merece mais, só que né? Eu tenho que pensar em algumas coisas, né? Tipo, eu tenho que respeitar algumas regras e as leis e tudo, né? Mas enfim, eu vou começar agora. Ele falou assim: entendo o seu transtorno com o caso. Transtorno. Mas nós da DHL apenas repassamos o que as autoridades decidem. E a autoridades faz cumprir a legislação atual. O que comentei que, se não cumprir as exigências, a carga será devolvida sem custos, eu não falei que a senhora, me chamando de senhora, não iria conseguir o CFI, Certificado Fitossanitário Internacional. Mas não será simples, pois para cada destino emitir esse certificado. Eles exigem a carga presencialmente para inspecionar e emitir o CFI nas condições e exigência de cada destino. Por isso, nas bagagens de passageiros, a maioria dos produtos vegetais e animais ficam retidos para a destruição e pela falta de certificados, pois existem pragas que podem ser distribuídas pelos países, mesmo sem intenção do importador, exportador ou passageiro. Esta é a função dos fiscais interceptar e analisar cada caso. Quanto às legislações, sim, mesmo não sabendo sobre, nós temos que cumpri-las e no comércio internacional tem muitas regras, legislações, instruções, normativas e etc.
e sei que a gigantesca maioria dos morados do país as descende, mas mesmo assim são aplicadas. Neste seu caso é bem mais simples, pois não haverá punições monetárias, apenas a devolução, pois tem produto que mesmo que o destinatário não sabendo que não pode entrar, ele poderá ser multado. Exemplo, se trazer um produto vegetal endêmico de uma região, o IBAMA poderá dar uma multa, e normalmente é de alto valor. O mesmo para um produto animal, exemplo, um colar ou brinco com penas de uma ave silvestre, acontecerá a mesma punição pelo IBAMA. E outra, hoje todo produto de origem suína está proibido a entrada no Brasil por conta de uma praga atual. Enfim, é muito grande a listagem de produtos restritos e outros proibidos, e mudam com frequência. E por isso temos que consultar antes dos envios. Nem pedir a devolução antes do prazo temos que aguardar os 15 dias e a responsabilidade do plantonista. Alguns produtos não seria apenas o fitossanitário. Este documento deve ser emitido no Ministério da Agricultura da origem. Mesmo sendo a amostra presente, etc., teria que ter uma autorização prévia ao embarque. Então, nem a DHL da origem tem esta exigência. Este é uma legislação brasileira, por isso a importância de consultar antes de envio. E se caso a senhora tenha algum envio no futuro para entrar ou sair do Brasil de produtos de origem vegetal e animal, pode me procurar que lhe passarei quais as exigências a cumprir antes do envio. E tem destinos que é muito mais difícil que o Brasil para receber os produtos. Mas a senhora pode sim falar com o mapa e questionar a exigência. Eles são super bem receptivos e poderão te falar sobre a exigência, porém o fiscal aplicou a legislação, então não adiantaria para a liberação do envio, apenas para ciência da legislação. Bom, esse cara aqui mandou esse e-mail. Eu vou resumir, eu vou falar para vocês o que eu entendi sobre esse e-mail. Primeiro, o cara me chamando, falando que eu tenho transtorno, né? Segundo, o cara vem falando para mim de multa, de não sei o que o valor alto, como se fosse me ameaçando dessas coisas, como se fosse falando assim, tem que agradecer por não por não pagar multa e por não acontecer coisas piores. Então você tem que agradecer por isso, né? E ele vem, acho que ele pesquisou no Google tudo isso e vem falar para me dar aula sobre essas coisas, né? E colocou até IBAMA no assunto, sabe? IBAMA, o que tem a ver IBAMA? Animais, IBAMA, que animais que IBAMA o cara tá falando? Eu não tenho nada a ver com animais, muito menos da IBAMA, sabe? É um pouquinho de tempero. Enfim, eu vou mostrar para vocês eu vou ler para vocês agora o que eu respondi para esse cara, né? Falei para ele assim: você falou que a gente tinha que pesquisar antes de enviar. Eu acho que você tinha que pesquisar antes de ficar me chamando de senhora. Sou homem. Yassin é um nome árabe de um homem, mas você não vai pagar multa por isso. Como eu não vou pagar multa por causa dos produtos vegetais, né? Porque ele falou para mim da multa, tudo. Falei para ele: você tinha que pesquisar. Então eu não paguei multa porque eu não pesquisei antes. Você também não vai pagar multa porque não pesquisou meu nome antes para saber, já que você não sabe que é nome assim, é o nome de homem. Então não vai levar multa, entendeu? Depois eu falei para ele: obrigado pelas informações que achou no Google. Eu já sabia de tudo isso. Tenho também Google, mas meu primeiro e-mail foi uma última tentativa depois de ver minha mãe triste e chorando. E eu faço qualquer coisa por ela.
e não estaria falando com você ou com ninguém ou pedindo qualquer coisa se não fosse por ela. Vou entrar em contato com o DHL para fazer uma reclamação contra você. Eu sei que você está fazendo o seu trabalho, mas seu jeito de falar parece um pouco pessoal e não é profissional. Desde o primeiro e-mail que você mandou para Pedro. Falou coisas que me desanimou antes de começar a correr atrás para tentar conseguir o certificado fitossanitário, porque seu trabalho é só passar as informações e não falar para o cliente que é difícil conseguir. E as coisas que tem na caixa não tem praga nenhuma. São um pouco de temperos que muita gente recebe e não são proibidos, mas às vezes tem funcionário que escolhe algumas caixas das milhões que chegam no Brasil todo dia para pedir exigências e acho que usando DHL e ser de um país árabe muçulmano faz alguém escolher mais esse tipo de caixa. Moro no Brasil faz anos e sei muito bem como um árabe muçulmano tratado aqui. Primeiro falaram que a fatura invoice não estava clara. Fiz outra e depois falaram que tem que mandar certificado fitossanitário. Minha família está tentando fazer o certificado fitossanitário da Tunísia faz dias e acho que não vão conseguir. E outra coisa, a SFA da cidade onde eu moro aqui, que resolvem isso, ele falou que resolvem, né? Que resolvem isso, entrei em contato com eles e 3 mulheres falaram comigo, uma me passa para outra e nenhuma sabe nada do assunto. E a última pediu para mim mandar e-mail e mandei com detalhes e depois chegou o e-mail, uma funcionária perguntando para outro se fazem esse documento ou não, e que setor, e depois ninguém falou nada, foi ignorado. Antes de botar culpa no cliente, olha o sistema, que não funciona, e cheio de funcionários que não sabem nada sobre o próprio trabalho. E não precisa me ameaçar com IBAMA e multas e coisas desse tipo, porque eu não tenho medo de nada, porque não sou criminoso, sou um homem honesto, nunca cometi crime na vida e pode pesquisar isso também. E falou que tenho transtorno e eu posso te processar por isso. Eu tenho preocupação com minha mãe e isso que qualquer filho normal sente quando ver a mãe assim. Não quero mais essa caixa, podem devolver, mas o jeito que você me tratou deste primeiro e-mail não é certo e vai estar na reclamação. Você vai falar que não falou nada de errado, mas qualquer pessoa inteligente vai ver o que você quer dizer usando palavras que parecem normais. E como falei antes, meu primeiro e-mail era para o fiscal do Ministério da Agricultura e não era para você. Achei que era o e-mail deles. E na outra vez, Pedro falou que vocês, equipe no aeroporto, que podem resolver, mas na verdade vocês não resolvem, mas quem não pode resolver é melhor não atrapalhar. E não precisa falar de novo que está na mão das autoridades, porque sei disso e respeito as leis e as autoridades brasileiras. Bom, isso foi minha resposta, né? Sabe, na verdade, como eu falei, o e-mail desse cara, os e-mails, né? Eu já até, como falei no outro vídeo, eu li, sabe? Parece que ele tá falando coisas normal, tudo, mas ele, né? Ele, tipo, manda indiretas assim, sabe? Igual esse aqui, falou pra mim, seu transtorno, falando pra mim que eu tenho transtorno psicológico, assim, sabe? Esse cara. Ele quer dizer que você tem problema, eu entendo, você tem problema psicológico, entendeu? E ele vem falar também, o que eu entendi das coisas que ele falou, ele quer dizer o quê? Quer dizer, como eu falei antes, quer dizer você escapou da multa e não devia reclamar, e não devia, podia ser pior, sabe? E fica falando coisas para mim de lei, IBAMA e multas altas e não sei o que, como se fosse me ameaçando, assim, ó, fica quieto, aceita isso, sabe? Porque podia ser pior. Isso que eu entendi do e-mail desse cara. Esses caras, eu conheço esse tipo muito bem, sabe? Esse tipo se acha inteligente, mas eu não sou burro para não entender também, sabe? Esse tipo de gente, eles escrevem coisas, mas tem uma coisa atrás. Essas letras aqui, sempre eles escrevem uma coisa, mas ele manda indiretas para você, sabe?
Então, é isso. Vai voltar, eu acho que vai voltar. Eu recebi e-mail hoje, vai voltar a caixa. Que bom que acabou, demorou um mês, sabe? Mesmo, como falei, o final ruim, né? Mas eu falei com minha mãe hoje, falei para ela, é assim, né? Temos que aceitar, né? Coisa, Deus quer assim, então temos que aceitar. Não quero que você fique sofrendo, ficar triste e tudo. Eu falei para ela, esqueça esse assunto e pronto. Você fez uma coisa por mim, não deu certo. Ela queria muito que chega essas coisas para mim, coisas simples, mas significa muito para ela. Até para mim também, sabe? Mas eu estava mais preocupado com ela do que com a caixa, sabe? Estava preocupado com minha mãe porque eu vi que o jeito que ela estava, né? É isso. Isso que acontece. Burocracia, funcionários desse tipo, né? Que complica e deixa a vida dos outros mais difícil. A vida da gente é difícil, mas tem gente que deixa a vida mais difícil ainda, sabe? Então é isso. Tchau.